Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Elos da Engenharia Física. Eu sou o professor Sandro Lima, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, docente do curso de Engenharia Física. A ideia deste podcast é conectar o passado com o presente, né? Conectando, na verdade, os estudantes que passaram pelo nosso curso, que hoje atuam profissionalmente, e com estes, através deste bate-papo, tentar passar para os estudantes atuais e qual é a ideia, como os nossos egressos estão atuando profissionalmente. Com isso, despertar a motivação, tentar encontrar aí semelhanças com a situação de momento que às vezes eles possam estar enfrentando, as dificuldades do curso. Então é mais um bate-papo para este propósito. Para além disto, nós também achamos interessante, estamos percebendo que os acadêmicos não do curso, né, que ainda não são acadêmicos do curso de Engenharia Física, os alunos de ensino médio que também queiram conhecer um pouquinho sobre o que o profissional de engenheiro físico pode fazer, atuar profissionalmente, então está sendo também uma oportunidade. Então, a ideia é esta, e hoje nós, em continuidade a este projeto que estamos entrevistando um egresso por semana, a ideia de hoje, né, o nosso convidado de hoje é o egresso Adrian Vander, para quem eu convido aqui para esse bate-papo. Já agradeço desde já pela disponibilidade em conversar aqui comigo. Tudo bem, Adrian? Como vai? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quanto Tudo tempo? na paz. Pois é, rapaz. Muito tempo, né? Estou notando isso. Os alunos saem da universidade, vão embora, esquece, não volta nunca mais. Vamos dar um jeito aí da gente voltar a se encontrar, promover algum evento, alguma ocasião em que vocês possam retornar para a universidade. Isso é importante para nós e creio que para vocês também. Adrian, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você soltasse de pronto aonde você está, o que você está fazendo, para depois nós começarmos a conversa, para chegar até este ponto. O que você está fazendo, Adrian? Onde você está neste momento? Beleza. Então, hoje em dia eu sou engenheiro de campo. Atualmente estou curtindo aqui minha folga depois de quase 40 dias em campo. Atuo no segmento de controle de automação e sou dos egressos de engenharia física. Legal, Adrian. Vamos conversar então do início para que as pessoas entendam a sua chegada e a escolha pelo curso de engenharia física. Eu acredito que você é de qual turma? Só para tentar me localizar. Você lembra o ano que você iniciou? Ficou pesado comigo. Não sei se eu sou da quinta ou da sexta turma. Eu lembro que Tá, quando eu entrei, 2015 por aí, né? 2015. E Eu lembro que quando eu você entrei, ingressou na universidade no curso de engenharia física pelo Enem Sisu, positivo. provavelmente, né? Eu entrei em Porque 2015 no SISU. eu acho que você não é daqui do estado, você é de Rondônia, não é? Veio para Isso. cá? Sou rondoniense, Rondoniense. Porto Velho? Porto Velho. E aí, como você ficou sabendo do curso e fez a escolha por ele? Então, na busca, durante o meu ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer engenharia, mas não tinha certeza de qual engenharia eu queria fazer. Tá. Já cheguei a cogitar petróleo, mecânica, naval, nuclear, e acabou que encontrei engenharia física ali como um porto seguro. Ah, legal. E aí, você tinha parentes por aqui, ou como que foi a escolha por Dourados e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul? Cheguei a prestar outros vestibulares e acaba que em 2014 eu também passei por engenharia física, mas acabei não comparecendo para fazer o curso, não me matriculei, porque eu já estava cursando engenharia elétrica na Federal de Rondônia. E durante o curso eu vi que realmente eu queria fazer engenharia física. Aí eu tranquei o curso de engenharia elétrica no ano de 2014 e passei novamente em 2014 para a turma de 2015, pelo SISU. Você fazia na Unir? Isso. Legal, em Porto Velho mesmo. Uhum. Legal. Aí você veio para cá, então você não tinha familiar aqui. Você veio morar em República, dividiu apartamento ou casa com alguém? Como foi? Com alguns Eu cheguei estudantes? dividindo apartamento. Eu cheguei dividindo. Na verdade, eu cheguei como agregado do apartamento de amizades que eu tinha aí já na época. Ah, tá. Então, passei um tempo na casa de amigos até conseguir encontrar um lugar bacana para poder dividir. Certo. E aí, muita dificuldade para essa mudança ou já fazia parte da sua rotina de vida
estar longe dos familiares? Como foi? Porque é longe, né? Porto Velho aqui. 2.100 quilômetros, para ser mais exato. Pois É, é. foi a primeira vez que eu fui morar fora, professor. Então foi um desafio bem grande. Fui, não tive muito medo, mas teve ali seus momentos de dúvida. Só que ainda Aham. assim foi empolgante, foi interessante. E aí deixou então os familiares, veio para cá para cursar e teve um impacto assim. Bom, mas você já tinha feito um ano de engenharia na Federal em Rondônia, né? Então eu falo assim, aquele impacto de ensino médio para ensino universitário, você já tinha superado ou teve alguma coisa ainda quando você chegou aqui? Já tinha sentido o baque da universidade, a diferença da metodologia do ensino médio para o ensino, o ensino superior. Então eu Aham. já estava um pouco acostumado. Mas isso não deixou de tomar umas palavras na cabeça no início do curso, não. Tá. Mas você tocou num ponto que eu acho importante a gente tentar explorar um pouco mais. Quando você disse que começou um curso de engenharia na Federal em Rondônia, mas percebeu que você queria fazer engenharia física. O que, que foi que você viu no curso que despertou essa vontade? O curso de engenharia física, a parte que sempre me chamou a atenção do curso foi a gente poder explorar vários tópicos da engenharia, da física em si, das ciências, né? Até porque, como eu gostava de vários ramos da engenharia, eu não tinha de certeza qual ramo que eu gostaria de explorar. Desde o começo da engenharia física até o final, eu tive alguns focos do que segmento que eu queria fazer. Uhum. Aí ocorre que um deles combinou, peguei uma grande área e fui depois afunilando. Mas, no geral, essa abrangência toda que a gente tem de tópicos, ela me chamou a atenção. Ah, ok. E já na universidade, aqui, então, nas disciplinas, você disse que teve alguns baques aí. Lembra de algum? O que foi mais pesado para você? Assim, qual que foi a maior dificuldade que você superou? Ah, eu acho que no primeiro semestre, cálculo, tinha uma disciplina também chamada de mecânica, com o tal de professor Sandro Lima, que também foi um pouco desafiadora, Não mas fala assim que você vai desanimar a turma. foi desafiadora, mas É, com a metodologia do professor foi tranquila. Foi um, foi uma forma, acredito que o curso em si, ele foi bem receptivo, não foi um curso que assusta desde de primeira, não. certo. E você foi superando. E aí o envolvimento com os demais colegas de turma, isso favoreceu a superação? Você tinha isso ou você era mais independente na sua? Como que foi esse momento? A vivência na universidade. Na minha, eu acho que eu nunca fui, então sempre tive uma amizade ali com o pessoal da turma. Nossa turma começou bem grande e ela foi diminuindo. Então, com o tempo, a gente foi ficando mais e mais unido. Mas É, no começo não fiz nada sozinho. Já tive amizades de outras turmas, fui pegando um caminho das pedras com o pessoal mais antigo, e isso foi me ajudando bastante. ah, que legal. E me fala uma coisa, durante a universidade, então, os 5 anos, você chegou a fazer alguma experiência complementar extra à sala de aula, tipo uma bolsa, uma iniciação, uma atividade de extensão? Você chegou a fazer alguma? Infelizmente, eu não consegui realizar a iniciação científica. Gostaria de ter Uhum, feito, mas foi um ponto que eu não consegui explorar. Teve um projeto também que acabei explorando, só que ele não foi para frente, junto com o FGD. certo. Mas aí você chegou ao momento do estágio, né? E o estágio você realizou aqui mesmo ou já fora? O estágio eu fiz em Dourados mesmo. Tá. Eu acabei trabalhando numa empresa de automação da cidade e foi bem interessante profissionalmente. Foi ali que eu vi muita coisa do mercado de trabalho, da indústria, que algumas portas começaram a se abrir, né? O horizonte começou a se expandir, que foi a aplicação do que a gente via em sala de aula, de fato, no dia a dia da indústria. Que legal. E você fez o estágio por quanto tempo? Você lembra? 6 meses? Eu cheguei a fazer estágio por 3 ou 4 meses e depois veio a contratação como efetivo da empresa. Na própria empresa do estágio. Isso, na própria empresa. Ah, isso foi bacana. E o que você fazia nesse estágio? Você se lembra?
como a empresa era de automação, eu acabei me envolvendo na parte de projetos elétricos de quadro de automação, painel elétrico de automação para a indústria. A gente Hum. atendia principalmente as indústrias alimentícias da região ali do Mato Grosso do Sul e até algumas empresas também de fora do estado. Então, atuei inicialmente como estagiário de projetos e Tá, depois eu atuei como projetista industrial. certo. E isso te ajudou muito a fazer a opção, assim, de uma carreira assim, então uma vertente profissional que não fosse, por exemplo, ser empreendedor ou alguma coisa nessa pegada? Foi a partir do estágio ou você já tinha a ideia que você não queria conduzir um próprio projeto, por exemplo, assim, um próprio negócio? Não, eu já tinha essa ideia já de primeiro ter um pouco mais de conhecimento na área antes de tentar me aventurar como Ah, empreendedorismo. legal, legal. E aí você ficou, então, foi contratado pela empresa aqui, depois do estágio, aí você se formou e você permaneceu nela por mais quanto tempo? Eu fiquei nessa empresa, acredito que 1 ano e meio. Até para a gente explorar um pouco mais a questão do período ali, professor, eu Hum, demorei um pouco para formar. Eu é, não formei nos 5 anos, né? Então, tá. isso, algo que eu acho que muita gente tem medo de acontecer e tudo mais, é algo que a gente vê na engenharia, mas acaba ocorrendo. No ano Aham, de 2020, eu fiz minha última matéria, só que eu só fui formar de fato em 2023. certo. E mais isso, Aí pegou o período da pandemia, né? período da pandemia e isso, justamente, período da pandemia que acabou atrasando ali até a nossa formação também, das turmas que eram mais antigas. Aham, E mais a questão foi o TCC, porque depois que eu comecei a trabalhar, eu foquei principalmente no mercado de trabalho. tá. E o TCC costuma mesmo os alunos reclamarem, assim, em que ponto você acha difícil do TCC, que você achou mais trabalhoso? O TCC em si ele não é difícil. A questão é que a gente às vezes acaba querendo, talvez, ou inovar, ou pegar algo muito complexo para ser explorado em em um trabalho em que ele não precisa ser assim tão aprofundado. Ele é mais para sintetizar o que a gente construiu de conhecimento durante a graduação, né? Uhum. Aí tem alguns processos que a gente acaba no meio, tem a questão de tempo, concorrência com o trabalho, aí a gente também se cobrando bastante de que o trabalho não está bom o suficiente para apresentar a ideia e tudo mais, só que isso é completamente normal. É, é Eu bem lembro normal. até de alguns professores falando comigo que eu lembro do seguinte trecho: você não quer pegar alguma coisa mais simples? Aham, Então, aham. uma das dicas é pega alguma coisa mais simples. Para finalizar, entregar, defender e partir para Justamente, frente, né? justamente. E ainda nesse período do estágio aí, você fez o estágio e depois foi contratado. Essa primeira contratação, então, ela já foi reconhecendo você como engenheiro ou, como os demais colegas já relataram por aqui, não é bem assim que as coisas acontecem? Não, era o mundo perfeito, né? Seria o mundo perfeito. Seria o mundo perfeito, mas infelizmente não é assim. Eu fui contratado como projetista e Uhum. era um cargo que eu acredito que bastava ter um ensino médio ou graduação em andamento. E Tá, eu fiquei na empresa a questão de 1 ano e meio, nessa empresa de Dourados. Acredito que foi 1 ano e meio. tá, tá. E aí, daqui, o que você manteve a sua rede de contatos com os outros alunos? Porque até esse estágio, como que você conseguiu esse estágio que passou a ser o seu primeiro emprego? Foi por contato com algum outro egresso? Como que foi? Não, sempre durante a graduação, professor, eu já tinha, por exemplo, o LinkedIn, que é algo muito importante para a gente ter, nem Uhum, mesmo que a gente não tenha muita experiência, é importante ter o LinkedIn para a gente começar a ver alguns profissionais, a área que a gente quer atuar, ou pelo menos algo semelhante. E, e também eu sempre enviei currículos durante a minha graduação, tá. mas eu só fui selecionado nesse ano de 2020 nessa empresa de Dourados. Então, meu contato foi buscando realmente por estágio ali, depois da metade depois da metade ali da pandemia, eu estava buscando Uhum, alguma coisa para atuar, já que a gente estava, de certa forma,
parado ali naquela época. Então, o meu contato foi direto com a empresa, com um simples e-mail, ele já, com o meu currículo e a vontade, né, que isso é bem importante, a gente Uhum. apresentar que a gente está com vontade de aprender e somar, e somar no que a gente quer fazer, foi o suficiente para conseguir o estágio. Uhum. E a atividade do estágio em si foi porque apareceu ou era de fato o que você gostaria de fazer? Era de fato o que eu gostaria de fazer, era no segmento que eu estava procurando, de automação. Eu cheguei a contatar 3 empresas do Mato Grosso do Sul, uma delas era de Campo Grande, e me direcionaram para outra empresa para outra empresa lá de Dourados. Acabei fazendo uma entrevista também para estágio em Dourados, que foi frutífero, e também teve essa outra oportunidade de estágio que foi bem, que foi frutífero, foi bem tranquilo. E você consegue falar assim brevemente um bom projeto que você tenha feito nesse período, seja do estágio ou já como contratado, assim que você se orgulha de lembrar, que foi bacana, você conseguiu ter esse sucesso em alguma coisa assim? O professor tem vários, como não é uma empresa grande, que a gente tem, quando a gente está procurando estágio, eu acredito que a gente sempre foca naquelas empresas que chamam a nossa atenção, né? Como a Uhum. empresa era pequena, a gente acabava que fazia de tudo um pouco. Então, a gente tinha bastante contato com todas as áreas. Como era uma empresa de automação, então a empresa tanto fazia o projeto, dependendo da solicitação, do memorial técnico, quanto a gente construía também os painéis elétricos dentro da sede da empresa, instalava os painéis elétricos e comissionava o sistema, sendo ele só um sistema um sistema de lógica de relé, ali um painel de comando, ou sendo também um painel de automação. Então, eu tive contato com toda a cadeia, tanto de recebimento do memorial técnico descritivo, quanto do auxílio da construção do projeto, quanto do auxílio da construção de lógicas e tudo mais. Então, teve vários projetos que eu estive acompanhando que foram interessantes. Como comentei, foi a partir daí que eu consegui ver o que eu via, por exemplo, nas aulas de automação e controle, com o professor Juan, na época, qual que era o dispositivo comercial que fazia aquele controle de processo. O que era o tal do CLP comercial. Então, foi aí que Uhum. comecei a ter contato com as marcas mais famosas do mercado. Uhum. Então, cheguei já ali no período tanto de estágio, que eu não tive tanto contato assim em campo, né? Foi mais a partir do momento que eu fui contratado, é, de ter, de ter feito comissionamento de equipamentos, de processos, a gente expandir processos, por exemplo, nas empresas de alimentos aí de Dourados, nas indústrias, a gente expandia a linha de produção, a gente é, fazia alguma atualização do sistema de controle, então teve projetos bem interessantes e desafiadores. E o que mais, falando da área de controle e automação, a gente tem a pirâmide da automação, né? Que provavelmente os alunos vão ver durante as aulas de automação e controle. Acredito que hoje em dia é o professor Jesus, não é? Tem o professor Jesus também atuando, eu não sei qual é a disciplina dele, mas tem também. Eu acho que é ele. Ele foi até um dos professores da minha banca. Uhum. É, tem a pirâmide da automação e a gente vê o nível zero, que é o dispositivo de campo, o nível um, a base da pirâmide é o dispositivo de campo, os motores estão ali, base do processo. O nível um o controle do processo, e o nível 2 é o nível de supervisão, onde você consegue, por exemplo, apertar um botão e controlar um processo, olhar numa tela e ver todo o processo acontecendo. Então, nesse período de estágio, eu consegui ter observar todos esses níveis da pirâmide de automação. Que tinha sido objeto de disciplina, que você tinha trabalhado e você foi compreender isso, talvez, assim, bem Positivo. interessante, né, ver acontecer. Então você Positivo. consegue vincular bem a sua prática durante o estágio, o que você veio a desenvolver, com o que você tinha estudado, visto nas disciplinas ou num conjunto delas, né? Positivo. Isso é legal, isso é bacana, porque às vezes o aluno acha que fica muito distante, né, da prática com o que ele acaba vivenciando aqui. Pode até ser que use, ou pode até ser que não use, né, melhor dizendo, mas
sempre a mente ela acaba despertando, a gente fica mais atento aos problemas, às complexidades, né, das coisas e às vezes Justamente, encontra soluções justamente. diversas. Que legal. E aí, como que você conseguiu, ou por que, melhor dizendo, né? Assim, por que que você deixou então essa empresa e provavelmente deve ter seguido para uma outra? Como foi esse salto? Durante esse período de trabalho nessa empresa de Dourados, teve um segmento ali dentro da área de automação que me chamou bastante atenção, que foi a parte de supervisão, controle e aquisição de dados, escada, que a gente chama, que foi até o tema do meu TCC. Uhum. A gente consegue integrar vários processos de um chão de fábrica numa sala de controle, por exemplo, numa tela. Então, você consegue trazer tudo isso com um sistema unificado. Então, eu estava com esse objetivo de ir para esse segmento, afunilando mais ainda ali dentro da automação, o que eu queria. Então, busquei por vagas que tinham, por empresas que tinham essa atuação, e acabou que no início de 2022 eu fui convidado para uma das empresas, para uma empresa daqui de Jundiaí. Aí eu pulei para a oportunidade, tinha Mas bons, você tinha se apresentado para ela, mandado currículo, alguma coisa eu assim? também foi por contato via e-mail. Acabo, eu achei essa empresa por por uma propaganda que apareceu, acho que no meu Instagram, de sistema de supervisão e controle, integração com o CFTV. Eu achei a empresa interessante e vi que tinha um processo seletivo aberto e mandei meu currículo e mandei que eu tinha, como eu tinha atuado e que eu tinha experiência num software específico que a empresa utilizava. Eu acabei utilizando tanto no meu estágio quanto no período que eu trabalhava em Dourados. E Nossa, deu certo. ficou bem alinhado, né? O seu passo da universidade para a sua atuação profissional ficou muito bem alinhado. Parece que você foi trilhando o que você queria mesmo e não divergiu muito daquele propósito, né? É, Você, acabou que estou conseguindo trilhar o que eu tenho buscado. você já tinha essa pretensão bem antes ou ela foi acontecendo, foi despertando mais durante a universidade? Ela foi acontecendo, professor. Quando eu entrei na engenharia física, eu queria trabalhar com microeletrônica. Aí Aham, depois eu fui me interessando mais para a parte de mecânica ali, de motores de combustão interna. tá. E foi seguindo. Aí eu fui vendo algumas coisas de geração de energia, tudo mais. Então, à medida que eu ia estudando, por fora mesmo da faculdade, alguns temas, olhando alguns livros que tinha até na UFGD, eu Uhum. fui vendo o que eu gostaria de atuar e acabou que eu fui seguindo. Como a automação e controle tem quase todos os tipos de indústria, tem todos os tipos de indústria, né? A automação ela é muito importante hoje em dia. Até Aham. no meio digital, que a gente acha que não é uma forma de produção. Ela é muito importante. Então, foi esse caminho que eu fui seguindo. E essa empresa é em Jundiaí que você está? Ou é a atual ou é a que você saiu daqui e foi então para essa empresa? Isso, E aí, você é contratado como engenheiro de campo? Como é que você falou? Engenheiro de. o sonho continuou, professor. O sonho continuou. Continua? O sonho continuou, porque em 2021 para 2022 eu ainda não tinha apresentado o meu Tá, o TCC, ainda TCC. não tinha diploma, Tá, destacando a importância de ter o diploma. É, fui contratado como analista de sistema júnior nessa empresa. Acabou que não tinha necessidade de atuação presencial na empresa e eu comecei a atuar nela de forma remota enquanto ainda morava em Dourados. tá. E Então, aí você foi depois, então. isso, foi depois. A parte do engenheiro ainda não tinha chego. Tá. Mas agora você está na mesma empresa que Não, não, você. é outra empresa. Ah, tá. Tá, então vamos ainda nesta, quando você saiu de Dourados para esta empresa, você deu, a gente está entendendo que foi mais ou menos continuado o processo, você foi usar até a mesma ferramenta que você usava aqui. Positivo. O que que mudou? Era uma empresa maior? Os problemas eram outros? Qual foi a diferença? Tá, o que mudou, professor, foi que essa empresa realmente era uma empresa maior. Eu saí de uma empresa que tinha 30 funcionários, salvo engano, 20, 30 funcionários, e fui para uma empresa que tinha
quase 200. Quando eu saí dela, acho que tinha quase 300. Ela foi expandindo. E a Aham. atuação dela, o segmento dela de supervisão, controle e aquisição de dados em escada, é uma empresa voltada para o segmento de energia. No momento era o segmento de energia. Então, tanto na parte de todo o sistema elétrico de potência, né? Que já é um tema que fica um pouco distante para a gente do nosso curso. A gente vê alguma coisa de circuitos e máquinas elétricas, só que a gente não vê CEP, que é o sistema elétrico de potência, que é o Uhum. circuito da energia, desde a geração da energia, da transmissão e a distribuição até o consumidor. Certo. Então, essa empresa ela focava nessa parte de CEP. Ela tinha tem contratos com grandes empresas de transmissoras, geradoras e distribuidoras. Então, fui atuar em escada, né? SCADA, escada, nessa empresa, trabalhando com uma ferramenta chamada Ellipse, Ellipse E3, Ellipse Power, que também é um software nacional, que ele é bem difundido nacionalmente e até internacionalmente. Uhum. E comecei a atuar nesse segmento de energia, gostei muito mais do que a parte de produção ali, de processos alimentícios, eu já estava querendo me distanciar um pouco dessa parte de indústrias alimentícias, e acabou que deu certo entrar nessa empresa como analista júnior. Tá. Então, as primeiras atuações ali foram remotas, foi como suporte técnico de algum projeto, teve todo o handover ali da parte de sistema elétrico de potência, cheguei também a pegar a certificação do software que eu já trabalhava, teve prova e tudo mais. A empresa até, como que eu digo, ela não pedia, mas ela fomentava que a gente estudasse mais do software para ter a certificação oficial da desenvolvedora, né? Então, Aham. consegui também isso daí e fui treinando. Nesse ano de 2022, eu atuei basicamente como suporte técnico num projeto de aquisição de dados de, de como que eu digo, relés inteligentes, que é um tipo de controlador usado na indústria de energia. Uhum. Então, ano de 2022 foi basicamente trabalhando com relacionado a transmissor de energia, ainda nessa parte de automação. Tá. Agora, uma coisa que me despertou curiosidade de saber mesmo, que eu não sei. Qual seria o interesse da empresa querer que os seus funcionários, por exemplo, recebesse a qualificação por usar um software, assim, como essa empresa pedia para que vocês continuassem explorando mais, enfim, para sair um produto melhor, melhor elaborado, melhor, como é que é? Para ter mais proficiência no software, para Uhum. conhecer mais a plataforma e também para continuar sendo referência no segmento, né? Essa Tá. empresa ela tinha suas próprias ferramentas dentro de software, tinha suas próprias bibliotecas, só que ainda assim a certificação ela é útil para a gente saber trabalhar com a ferramenta em todos os quesitos, não só com que a empresa tinha. Sei, sei. Mas tinha várias, então, não era uma única ferramenta. O carro-chefe era com esse produto, ela utilizava esse software como um produto, com as suas bibliotecas. Só que Tá. inicialmente eu entrei na empresa atuando com outro produto. A gente fazia suporte técnico de um software que já era um pouco legado no mercado. Só uma das grandes transmissoras do país tinha esse software. Então aí foi outro aprendizado. Tive que aprender ali a parte de transmissão, a parte de como é que funcionava os, os relés de aquisição, os relés de controle, todas essas partes de IED que a gente chama, né? Que é dispositivo em inglês, né? IED é Uhum. dispositivo inteligente eletrônico. Uhum. E E são, como que. Pode terminar, desculpa. e são basicamente os relés de proteção utilizados no segmento de energia. Ô, Adrian, e como que você buscava conhecer essas ferramentas todas? Como é? Leitura, internet, como que é? Bastante vídeo. YouTube ele Uhum. sempre me ajudou, desde a graduação. Uhum. Desde a graduação, o YouTube sempre me ajudou. É, conteúdo também técnico, livro, pessoas da área também conhecidas, pessoas da própria empresa, a gente sempre ia correndo atrás de conhecimento. Isso foi algo que
que durante a faculdade, o que eu não via no curso, eu sempre estava estudando por fora. Uhum. Entendi. Então vocês não, isso é uma coisa interessante. Todos que estão aqui conversando, né? Você está sempre estudando, né? Porque você chega, tem alguma coisa que você tem que trabalhar, atuar com a equipe, e ali está todo mundo desbravando, né? E vai juntando as ferramentas, o conhecimento que cada um já tem, e outros, e vai crescendo. Nunca deixa de estudar, não é Não isso? tem como ficar parado. O conhecimento Não. da graduação, ele não nos completa. Vamos dizer que ele é 5% do que a gente precisa, ou às vezes até menos. É só Uhum. a graduação te ensina como estudar, te ensina como resolver Exatamente. alguns problemas e tudo mais, só que não tem como a gente se sustentar só na graduação, independente da faculdade, independente do curso. Não tem como colocar toda a sua bagagem profissional dentro da universidade. Uhum. É a prática mesmo, né? A universidade te dá essa prática de conhecimento diverso e tratar com essa diversidade e conseguir conduzir, entender, interpretar, resolver ou dar as melhores soluções dentro daquele contexto. Obviamente Uhum. que as coisas se replicam de maneiras distintas já na atuação profissional, mas Uhum. é como se você tivesse preparado para seguir um protocolo, né, digamos assim, de resolução de Justamente. problemas. O Isso script de é, resolução de problemas, né? você já tem os nomes para isso tudo, né? E hoje, aí essa empresa foi quando você saiu aqui de Dourados, não é a que você está no Não. momento. Eu fiquei nessa empresa por cerca de. Eu entrei em 22, eu fiquei até dezembro do ano passado. Ah, tá. Eu fiquei até dezembro do ano passado. Eu entrei como analista júnior e saí da empresa como analista sênior. Então, em 2023, eu comecei a atuar mais novamente com a parte que eu queria de escada, com o software, já atuando mais na parte de geração de energia. Trabalhava com transmissão, aí eu comecei a trabalhar no segmento de geração, fazendo comissionamento de sistemas de supervisão e controle para usinas fotovoltaicas. Uhum. Peguei projetos em Minas Gerais, peguei projeto em, no interior de Pernambuco. Então, teve bastante projeto interessante. Tanto a parte de desenvolvimento de software, quanto a parte de comissionamento em loco. Hoje, você sabe, não sei se faz tempo que você não vem para cá, para o estado. Faz um tempo. Acho que fui em 24, salvo engano. Nós estamos presenciando um desenvolvimento, acho que deve ser geral, mas muitas usinas mesmo de produção de energia solar, né? Esparramadas, são grandes áreas, grandes propriedades, Tem, dá eu para lembro que perceber que é uma revolução, quando eu assim. saí da empresa tinha um projeto lá chamado Rio Brilhante. Eu falei, eu acho que eu conheço essa cidade. Isso, Rio Brilhante, aqui perto, 60 quilômetros. Eu estive a semana passada no norte do estado, lá divisa com Goiás. Daqui lá passei por muitas usinas dessas, grandes mesmo, sabe? Muito Tem bacana. bastante. Foi um boom de renováveis, né, professor? A gente acaba Foi. eu entrei nessa onda do boom de renováveis. Hoje Ah, já deu um pouco de freada, por conta do sistema elétrico nacional não estar conseguindo aguentar essa flutuação de geração de energia, mas teve bastante projeto e ainda está saindo algumas coisas. uhum, É, nesse ano de 2023, eu trabalhei em usina de geração distribuída, usina de 3 mega, até usina de 250 mega. Então, é uma usina uhum. bem grande, com milhares de painéis elétricos, de painéis fotovoltaicos, sistemas ali, tinha que integrar bastante coisa. E, foram projetos bem desafiadores. E E, foi é, e, interessante. e você tinha que viajar para esses locais ou você ficava mais em loco, assim, ou na própria empresa? Desde a experiência anterior, professor, eu sempre viajava, eu sempre viajei. Isso Ah, sempre é? esteve na minha rotina. Hum, Quando a gente fala comissionamento, muitas vezes não é no local, né? tá. Essas empresas elas vêm do projeto principalmente para outros estados. Mas eu sempre viajei. Em 2023, viajei, tive algumas viagens, cheguei a ficar 2 meses numa cidade no interior de Pernambuco fazendo o missionamento do sistema. Então, é algo que está no nosso dia a dia do engenheiro, né? Uhum, Porque na engenharia, isso é algo até que a gente deveria explorar um pouco mais na graduação, a gente tem os tipos do engenheiro, né? Tem o engenheiro de projetos, tem o engenheiro manutentor, tem um engenheiro ali de operação.
tem o engenheiro também de comissionamento, e tem engenheiro de compras e tudo mais. Então, cada um tem um papel. Alguns atuam mais em loco, outros atuam à distância, e o engenheiro de comissionamento, ele atua instalando o sistema e deixando o sistema pronto para o que ele deveria ser, ou como ele foi projetado por outra equipe de engenharia. Então, os projetos sempre passam de uma mão para outra. Então, Sei, você nunca vai estar trabalhando sozinho. Você nunca trabalha sei. sozinho. Desde a faculdade, a gente não trabalha sozinho. Então, os projetos saem de uma mão para outra. É como aquela questão, tem um relatório de física experimental a fazer, você faz a introdução, eu faço o resumo, eu faço a parte do experimento e por aí vai. Então, isso ainda é do nosso dia a dia. Sei, sei, sei. E vai estreitando, né? Novos laços, novos relacionamentos. Eu acho que vai criando aí uma rede, não é? De contatos, de experiências, por troca de experiências, mas dentro da própria empresa que pode se estender para fora dela também, né? Isso, justamente. Aí, já no ano de 2024, eu também atuei deixa eu lembrar aqui. Em 2024 eu já comecei a trabalhar num projeto de distribuição, então eu peguei do sistema elétrico potência a transmissão, a geração e, por último, a distribuição de energia. Então, acabei ficando responsável por um projeto na distribuidora de energia de Pernambuco, em que a gente, em que a gente ficou responsável por integrar algumas subestações de distribuição no novo sistema de supervisão e controle deles, que já não era aquele software anterior, não era Ellipse, agora era um software específico da Siemens. Então, tive que aprender o software, tive que aprender um pouco mais sobre sobre subestações de distribuição, porque eu só tinha conhecimento de subestação de transmissão e subestação de geração. Aí tive que entender um pouco mais essa parte, para conseguir integrar todas essas novas subestações e subestações retrofitadas, né, que subestações que passou por um projeto de modernização. Essa palavra é muito comum na engenharia, né, retrofit. Então, eu tive que aprender a parte de distribuição de energia. Ainda nesse ano já como analista sênior, e passei boa parte do ano na parte de distribuidor de energia, atuando em centro de operação, com o pessoal ali, e acabei também pegando um projeto na Colômbia, em 2024, lá em setembro. Passei quase 20 dias na Colômbia, comissionando também o sistema de supervisão e controle de uma linha de transmissão nova da Colômbia. Então, voltei na parte de transmissão e eu tive que fazer esse comissionamento ali, interfaceando comunicação de dispositivo de rede, interfaceando dispositivo de campo, tudo mais. Mas é a empresa brasileira que prestava o serviço lá. Empresa brasileira. Que prestou serviço lá. E lá é o quê? É um desenvolvimento público dessas redes de transmissão ou é uma privado? Que É privado. contratou? Uma empresa brasileira de transmissão de energia ganhou um leilão lá na Colômbia de uma linha de transmissão agora eu não me recordo se era 150 quilômetros, não lembro da extensão da linha de transmissão, mas era a linha de transmissão de 550 kV, kilovolts, né? Então, teria que integrar essas duas novas subestações, que ficavam de uma ponta a outra, num sistema de supervisão que ficava em uma usina de geração, que era dentro de uma PCH, né? Pequena Central Hidrelétrica. Você tocou num ponto que eu queria te perguntar. E a responsabilidade de desenvolver essa atividade profissional? Como é que é? Pesa? Como que foi isso aí para você? Alta, bem alta, mas lidei, foi tranquilo para mim, foi um desafio. Como eu já tinha um pouco de proficiência na ferramenta, então a ferramenta em si não era problema em questão. Teve a questão da comunicação, que todo mundo falava espanhol, e eu arranhando ali o portunhol, tendo que se virar, mas mesmo assim foi bem tranquilo. Tudo que deveria ser feito foi feito, não tive problemas ali para me locomover, para chegar de um lugar até outro, para executar o trabalho. Sei, sei. Mas a questão do idioma era espanhol mesmo, não chegou a precisar inglês ou com qualquer outra equipe, não tinha ninguém mais de fora, além de lá e daqui. Não, totalmente inglês desculpa, totalmente espanhol e português. Português. Mas Espanhol ali com o pessoal e português para as equipes externas, que estava aqui no Brasil. você não foi só, foi uma equipe daqui. Não, eu fui só.
Ah, você foi só. Aham. Aí tinha a equipe de lá, então, que te auxiliava, que estava junto com você. O cliente estava lá fazendo toda a minha recepção ali. É um baita projeto, né? Isso aí, né? E Isso. isso não foi na empresa atual, Não, não foi na empresa atual, foi na anterior ainda. na anterior. E aí, tem mais alguma coisa da anterior ou a gente já pode falar da atual? Deixa eu ver aqui o que mais. Aí da empresa anterior também, professor, depois Ah, desse projeto de transmissão, eu acabei voltando novamente para a geração de energia e eu atuei na expansão de um dos maiores parques solares aqui do Brasil, que fica em Minas Gerais, lá no hum, Complexo Solar de Janaúba. Então, o parque já tinha cerca de 1 giga de potência, ali de capacidade de geração, Complexo Solar de Janaúba, e estava expandido para 1,5 GB, 1,8 GB, algo assim. Então, também uhum, participei ali do comissionamento da, da parte da subestação de geração dessa planta solar, essa uhum. expansão. Então, teve mais esse marco aí. Teve vários marcos da carreira. Todo o projeto foi um projeto importante. Então, tem como passar depois pela frente e falar, ó, participei desse projeto. Uhum, entendi. Você está usando um termo com frequência, comissionamento. Comissionamento. Explique para o estudante o que seria isso dentro do projeto que você desenvolveu ou que você desenvolve. O comissionamento, professor, ele é aquela etapa final do projeto de engenharia em que o que foi concebido ali em procedimento de compra, em pré-projeto, projeto e até teste de aceitação fabril, que a gente chama de TAF, que é desde o projeto quando ele sai, por exemplo, se for um painel elétrico, ele teve um processo de projeto, ele teve um processo de montagem e ele tem um processo de teste. Então, ele tem que passar pelo processo de teste com um acompanhamento de algum responsável, ou cliente, ou alguém contratado pelo cliente, algum fiscal, para dizer que não, beleza, tudo que a gente contratou está aí, pode seguir para o comissionamento. O comissionamento é a última etapa, em que a gente leva tudo que precisa para o campo e instala e faz interface com tudo que deveria ser. Uhum, Então, sem um sistema de controle e automação, esse painel vai ter que chegar no local, as telas vão ter que ser instaladas, os computadores, as interfaces numéricas, né, os computadores, vai ter que entrar na rede de comunicação, ou vai ter que criar uma rede de comunicação para comunicar com todo mundo que está ali abaixo dele. Então, é onde tudo vai tomar vida. uhum, Onde que o que foi projetado vai ser palpável. Você vai entendi. ver o sistema ali em campo, você vai ter que ligar, você vai ter que adequar a nível de extensão, vai ter que adequar o que é necessário, às vezes até o que não foi projetado, isso ocorre muito, o que Uhum, foi talvez ali esquecido em etapa de projeto, a gente vai uhum, ter que dar um jeito entre aspas, né? Ou vai ter que voltar para a etapa de engenharia e voltar para a gente de alguma forma, para a gente fazer tudo funcionar como deveria. Então, esse é o comissionamento. uhum, entendi. Bom, e aí, tem mais algum projeto interessante dessa empresa aí do ano passado que você gostaria de apontar? Porque você falou de uma coisa que você foi na Colômbia, uma experiência internacional, né? Foi muito bacana para o aluno, para o estudante entender essas como oportunidades, né? Uhum. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar ou a gente já vai para a última, ou o seu emprego atual? A gente pode ir para o meu emprego atual. Que está desde dezembro, mais ou menos, do ano passado, né? Dezembro do ano passado. Tá. Na mesma cidade? Não, porque essa empresa de Jundiaí, professor, eu atuava, como você pode ver, em vários estados. Sim. Não tinha uma delimitação ali. Tá. E como eu estava como um analista, né? Isso é algo que é o nosso estigma do engenheiro, do nosso estigma, porque como a gente não tem experiência, muitas empresas não querem nos contratar de primeiro como engenheiro. Então, Uhum. querendo ou não, a gente precisa ter experiência com o mercado de trabalho. Então, Tá. quanto antes a gente puder e conseguir encaixar um estágio para a gente fomentar nosso currículo, melhor. Não Uhum. deixar, por exemplo, para o último semestre. Se você tem ali uma flexibilidade e tal, tudo é conversável. As Aham. empresas que te oferecem o estágio é conversável, elas deixam você estudar tudo mais, só que o importante é você estar tentando se integrar com o mercado de trabalho. Tá. Então, eu já estava nessa busca de ser contratado como engenheiro, é, fiz a apresentação do meu TCC em dezembro de... Não, em dezembro? Em dezembro de 2023,
Eu já estava na empresa anterior. Uhum. Agradeço até ao professor Portelani pela paciência que ele teve. Aham. É, e eu já estava com um diploma na mão, né? Então, eu já não tinha mais por que ser analista. Então, estava na busca de ser engenheiro. A empresa que eu estava é muito boa, tudo mais. Só que eu sou engenheiro. Eu quero ser contratado como engenheiro. A gente Aham. tem toda a formação para isso, tem a capacidade técnica para isso. Então, eu fui atrás. O ano de 2024, para mim, ele foi bem desafiador nessa questão de estar com alguns projetos e tudo mais, e estar com esse foco de uma contratação como engenheiro. Eu cheguei a participar, eu falo participar porque tem também ali os processos no meio, mas eu cheguei a participar, enviar currículo para umas 100 a 120 oportunidades de emprego que teve, que apareceu em 2024. Dessas 100, 120 oportunidades, eu fui convidado para umas 8 entrevistas. Dessas 8, teve 2 entrevistas que o entrevistador não apareceu, algumas que a eu recusei a proposta, não era interessante, também não era um engenheiro, e acabou que uma delas deu certo, que foi por contato no LinkedIn. Eu vi a vaga, consegui achar no LinkedIn quem é o responsável pela vaga e eu mandei mensagem. Ó, Uhum. tem interesse, meu currículo é esse aqui, eu acredito que eu estou bem coerente com a vaga. Uhum. E acabou que entrei no processo e deu certo. Fui Uhum. contratado como engenheiro, dessa vez, engenheiro de campo. Hum. Que legal. Então, desde dezembro você está como engenheiro de campo. O que que faz um engenheiro de campo? O engenheiro de campo, professor, diferente das outras oportunidades em que eu trabalhava em outros, em outros processos de um projeto de engenharia, um projeto, às vezes até um memorial técnico, alguma parte de compra, o engenheiro de campo, ele atua na etapa final. Tudo isso que já tinha que ser projetado, que ser comprado, já está pronto para ser instalado. Então, eu atuo só na etapa final de instalação e comissionamento. Uhum. Mas em que ramo? Também na parte de automação e controle, Aham. e na parte de energia, e especificamente na parte de controle de turbomáquinas. Tá. Então, hoje você consegue compreender e tem conhecimento amplo de sensores, dispositivos, tudo que essas empresas. Ou tem um nicho de empresas mais que vocês atuam? Ou é bem diversificado? É o que aparece? Olha, hoje em dia é bem específico. Esse segmento que eu estou, ele é muito, muito específico. Muito assim, não precisa de tanto ênfase, mas ele é bem específico realmente nas tecnologias, assim, que é o fabricante, quem tem aquele tipo de sensor, tudo mais. Eu antes trabalhava na experiência anterior com uns 3 anos do sistema elétrico de potência, a geração, a transmissão e distribuição. Hoje eu estou focado na geração. Então, eu atuo numa multinacional, hoje em dia, ela é bem conhecida, é uma empresa centenária já, a empresa do Thomas Edison. Pode falar o nome dela, não tem problema. Eu atuo hoje em dia na GE. Uhum. Tá. E então atuo como engenheiro de campo e faço comissionamento de sistemas de controle para turbomáquinas. Então, especificamente hoje em dia, eu atuo somente com retrofit ou expansão. Como eu disse anteriormente, retrofit é o termo da engenharia que a gente fala para modernização. Então, eu modernizo o sistema de controle. Faço parte da equipe que faz esse processo. Então, tem equipe com eletricistas contratados, tem todo um corpo técnico que a gente faz ali o acompanhamento, a supervisão, para retirar controladores antigos de máquinas e instalar novos controladores com a mesma lógica, ou uma lógica mais atual. E deixar a máquina funcionando igual ou melhor do que já estava funcionando. Uhum. Então, quando a gente fala de turbomáquinas, provavelmente os alunos vão ver hoje eu vi em FETRANS 2 com o professor Juan. Me chamou na época muita atenção, porque foi justamente na época que eu queria trabalhar com motores de combustão interna. Aí o Uhum. professor Juan apresentou para a gente é, ciclo termodinâmico, né, que a gente tem, por exemplo, o mais conhecido, ciclo diesel e ciclo Otto, os motores a gasolina. Ele apresentou para a gente ciclo Rankine e ciclo Rankine combinado e um pouco de ciclo Brayton, que é basicamente o que eu trabalho hoje em dia, que são Uhum. as turbomáquinas para geração de energia.
Uhum. Então, faço esse acompanhamento ali, esse comissionamento de sistema de controle, hoje em dia. Hum. E você tem que viajar bastante para isso aí? Como que é? Também é a mesma pegada? Eu passo praticamente 70% do ano em campo. É, já é engenheiro de campo, né? Engenharia de campo. Digamos que eu passo praticamente, esse ano eu já passei praticamente metade do ano ali em campo. Em território nacional ou tem ocasiões que sai para fora do país? Em território nacional, mas tem a possibilidade de ir para fora. Eu estou Ah, cotado para ir com um projeto agora no final do mês, projeto de uma semana no Peru, para fazer uma instalação de uma IHM. É, IHM, o que é isso, IHM? interface homem-máquina, que está ali Hum, no nível 3 da pirâmide de automação, sei, supervisão de processos. sei, sei. Aí você está sendo cotado para compor a equipe. É isso. E aí, então, você está aí desde dezembro, nessa nova oportunidade, e como que é dentro da empresa, acho que isso não teria problema, é você falar assim, é o que você faz hoje e tem uma carreira, um plano de carreira dentro da própria empresa que você pode trilhar. É, então, a empresa, o segmento da parte de controle de turbomáquinas, né, de turbinas, ele é, ele é bem específico. São somente algumas empresas que atuam nesse ramo, por exemplo, a Siemens, a GE, Baker Hughes, e mais. Tem a Solar também, Turbines, que é uma empresa da Caterpillar. A gente tem também a WEG, atua também no segmento de turbomáquinas. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. A gente tem a Mitsubishi, também atua. Mitsubishi? Eu acredito que seja Mitsubishi. E mais algumas empresas. Então, é um segmento muito específico, a gente precisa de muito conhecimento agregado, porque são máquinas bem caras, muito caras, não só pelo preço da máquina, mas também pelo valor que ela pode gerar. Então, como a gente está falando de planta de geração, são máquinas que atuam em usinas termoelétricas, em que o momento que a gente, como a gente tem uma matriz maior, majoritariamente renovável e hídrica, em momentos que a gente vai enfrentar até agora daqui para frente, nesses meses de seca, as usinas precisam operar de pronto. Caso o operador nacional, o ONS, né, o ONS peça mais geração. Então, são ativos bem caros. Então, a gente precisa ali, de fato, ter um conhecimento agregado forte, técnico, e, e a gente tem alguns, algumas oportunidades de crescimento, tanto na parte de engenharia de campo, quanto própria engenharia de projetos, engenharia de software. Então, depende de como que a pessoa quer trilhar esse caminho. Uhum. E ficou muito distante para você, assim, dentro da empresa, a sua formação, por exemplo, você não é contratado como engenheiro físico, mas eles veem em você um profissional diferente do que talvez outros que eles tenham dentro da própria empresa pela sua formação, ou é um bolo, todo mundo parecido, de diferentes origens, digamos assim, profissional ou de A formação? gente, a gente tem essa é uma área, professor, que importa mais, acredito, minha visão, que acredita mais o conhecimento que você tem de Uhum, experiência do que a formação. Porque tem técnicos também que atuam da mesma forma, tem engenheiros de outras formações também que atuam da mesma forma. Então depende do conhecimento seu agregado. A uhum, engenharia física, sim, ela é importante, acredito que ela chame a atenção, só que depende da forma que você expõe ela. Como o meu background já era de automação e controle, então eu estou aonde a você pode vaga, oferecer, né? a vaga pode oferecer. Sim, Só o sim. nome engenharia física ela não é o suficiente. Você precisa se, se especializar. Uhum. Mas e assim, eu quero entender assim, você tem outros colegas que atuam com você, então são de formações diversas. Sim, formação Não diversa. necessariamente. Aham, legal. E você vê ainda um campo para o profissional, o engenheiro físico que está cursando, ainda é grande desde que ele caminha, assim, explorando tanto o curso e depois trilhando profissionalmente, como você relatou aqui para nós, né? Uhum. Você escolheu um nicho e foi caminhando, foi estruturando a sua especialidade, digamos assim. Isso. E dentro dessa linha ainda é um campo
que você vê ainda com bastante oportunidades? Ah, tem muita oportunidade, tem muita oportunidade. Essa parte de automação e controle tem muita oportunidade. Esse segmento hoje em dia que eu estou também de turbomáquinas, que como eu comentei anteriormente, a parte de energias renováveis deu uma parada um pouco do segmento, não que deu uma parada, mas deu uma diminuída ali no mercado para ele. E nessa parte de turbomáquinas ele tem aumentado. A parte de automação e controle, principalmente pessoal de campo, que tem todas as dificuldades de você estar fora de casa, você precisar viajar, a rotina às vezes é um pouco complicada, porque você não tem muito bem uma rotina, você pode estar um mês num projeto, outro mês você pode estar em outro país, em outro estado, então é carente de profissionais, tem para a gente, desde que a gente se especialize, somente o nosso nome não é necessário. Então, Hum, o profissional, o estudante que tem vontade de entrar nessa área, ele tem que estar buscando isso desde a graduação. Ah, eu quero ir para aquela área, tudo bem, pode ser que eu não consiga ela no momento. Então, eu vou pegar pelo menos a grande área que ela está envolvida. certo. E acaba que foi dessa forma que eu consegui chegar onde eu estou. Eu, no Uhum, meu plano, que eu tinha imaginado, eu estou no meu médio prazo. tá. Então você consegue ainda perceber que dá para crescer e vai se desenvolver bastante ainda dentro da empresa. Positivo. Legal, é isso aí. Essa é uma boa dica aí. E já realizou algum projeto, se você puder falar, obviamente, que você percebe como você se sentiu, digamos assim, feliz em contribuir, em desenvolver? Tem algum projeto dessa história de quase um ano dentro dessa última empresa que você está atuando agora? Tem. Eu fiquei atuando basicamente em um projeto, que é uma usina termoelétrica do interior do Rio de Janeiro, que é até uma usina bem diferenciada, porque ela mexe com as máquinas dessa usina são apenas aeroderivadas. Quando a gente fala de turbomáquinas, turbinas a gás, a gente tem uma série de turbinas. É como motor de carro. Você tem motor 1.0, 2.0, 4.7, 6.0. E quando a gente fala de turbinas, a aeroderivada, o que ela era? Era um motor de avião que ele foi adaptado para gerar energia. Então, é uma usina que tem várias unidades dessas turbinas aeroderivadas. Então, eu já participei de cerca de seis ou sete modernizações desses sistemas de controle dessas máquinas, e cada uma delas é um desafio. Uhum. Você fala que, putz, poxa, todas as 30, 40 máquinas são iguais. Não tem nada mais diferente do que 20, 30 máquinas iguais. Cada É. uma vai ter alguma coisinha diferente, alguma funcionalidade diferente, ou até mesmo por conta do tempo que ela foi construída, que foi no ano de 2000 até hoje, passou por vários manutentores, várias equipes, e acaba que cada máquina tem sua história. Cada máquina tem um tempo de vida também. Cada uma Uhum. passou por situações adversas, então uma é diferente da outra. Não tem como a gente dizer, ó, a gente vai conseguir terminar essa máquina no tempo estipulado. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Uhum. Uhum. Nenhuma Mas dessas tem as metas, né? Tem tem as metas metas. e. A gente tem um cronograma a ser seguido, e Aham. se não for seguido por algum motivo, a gente tem que ter uma boa justificativa para isso. Uhum. Uma justificativa muito boa, porque a gente fala de grande projeto de engenharia, né? Então tem muito Uhum. contrato envolvido, É, tem multas envolvidas, né? Então o profissional ele precisa ser muito assertivo no que ele faz. eu imagino, né? E aí a responsabilidade é dividida, né? A equipe é grande, tá todo mundo ali, mas sempre tem os cabeças que sobre eles talvez recaia um pouco mais, né? A responsabilidade, né? A Vai gente enxerga, propagando, né? a gente enxerga a equipe como uma só. A gente tem algumas cabeças, sim, mas mais como, mais como receptores de informação. Algumas pessoas têm um pouco mais de responsabilidade. Podem Uhum. assumir alguma ideia, algum ciclo de ação, tudo mais, mas todo Uhum. mundo tem sua responsabilidade e a gente tem que estar bem dentro desse escopo de atividade. Uhum. Então, a equipe tem que caminhar em conjunto. Eu imagino. Dificilmente tem uma pessoa, não, no projeto de engenharia a gente não tem um Alexandre o Grande, é a equipe. É a equipe que Entendi. faz tudo. E hoje são em quantos a equipe assim que você atua geralmente? Dá para quantificar quantos são?
Quantos Ah, profissionais no projeto? depende muito, professor, depende muito do projeto, mas em si, o projeto, hoje em dia que eu atuo, a gente tem mais de uma empresa no segmento, mas a gente é uma empresa, uma equipe tem umas 20 cabeças, 22 cabeças envolvidas, engenheiros, eletricista, supervisores ali. Uhum, Então, tem uma uhum, equipe grande. Até também tem a equipe do cliente, tem outras empresas também envolvidas. uhum. Entendi. Então o time é grande, né? Isso. E além do mais, tem muita gente por trás, né? Todo back-office por trás ali dando apoio. Equipe de engenharia, Aham, suporte, aham. até o projeto chegar até o projeto chegar no comissionamento, ele passou por muita gente, né? Ah, Tanto desde sim. a equipe de vendas, a equipe de compras, a equipe de projeto, a equipe de Aham. teste. Então tem muita E, gente. e você, como engenheiro já nessa parte mais final, né? Mas você sabe dos projetos que estão em andamento que pode ser chegar a você mais para frente? Já tem um planejamento assim também? Ou quando chega já você toma conhecimento quando ele já está finalizado e vai para a implantação, digamos assim? Alguns a gente consegue vislumbrar, mas muita coisa pode mudar. O jogo às Ah, vezes muda muito rápido. Você pode ser cotado para ir com um projeto, mas depois algo muda. uhum. O, o cliente não teve todos os pré-requisitos para iniciar a obra naquele Ah, período. Isso é algo muito recorrente na engenharia. Nem todo sei. o caso ele consegue ser factível, né? De fato. Vocês de repente até cumprem o prazo, mas aí o contratante não quer naquele momento, ou não Isso, pode, qualquer coisa assim, né? Vai isso. ficar para depois. Como, por exemplo, agora a gente vai entrar em período seco, então nem, pode ser que o operador nacional, né, o ONS, ele nem habilite alguma máquina a ser parada, porque precisa da Uhum. disponibilidade máxima do sistema. Sim, sim, imagino. Muito bacana, muito bacana. Tem alguma coisa ainda mais que você gostaria de conversar, falar sobre a sua atividade profissional de momento, Adrian? Hum, assim, professor, isso, como eu comentei, estou no meu médio prazo, mas é algo que eu vislumbrava, é algo que a engenharia física me ajudou a vislumbrar esse mercado de atuação que eu estou hoje em dia. Quando eu Uhum, buscava estágio, eu até tentei entrar nessa área de termogeração, na época, não consegui, por isso que eu até foquei mais na área de automação e controle em si, em geral, para chegar aonde eu estou hoje em dia. uhum, Então, as coisas foram se ajeitando para chegar onde eu estou hoje. uhum, Mas essa parte, essa questão de com que eu trabalho hoje, isso foi uma ajuda da engenharia física. uhum. Legal. E ao longo da nossa conversa você foi acabando, assim, você acabou dando um monte de dicas aí para os alunos de hoje, né? Tem alguma outra que você gostaria de acrescentar que você não tenha comentado, alguma orientação que você daria aos estudantes de hoje, algum cuidado, alguma forma de superar um desafio, não sei? Tem várias dicas do que eu vivi. É que, Tá. primeiro de tudo, nem tudo está nos livros, nem tudo você vai conseguir resolver nos livros. Você vai sim precisar. Não é porque você está fazendo engenharia que você não vai atuar com pessoas. Ah, eu faço engenharia porque já ouvi muito isso, não gosto de lidar com pessoas, mas você vai lidar muito com pessoas. E isso é algo que a gente precisa entender desde a graduação, fazer um bom ciclo de amizade, ter contato tanto com os veteranos quanto os calouros, porque na graduação você não tem a concorrência que você tem no mercado de trabalho. E querendo ou não, você nem imagina, mas daqui a pouco o seu colega pode ser seu chefe ou o seu colega pode ser que vai trabalhar junto com você. Ele vai trabalhar no seu mesmo segmento. Por mais que em engenharia física cada um está indo para um ramo diferente. Uhum, Mas as coisas acabam que elas culminam em pessoas. Então, façam amizades, conversem com outros cursos, isso é muito importante. uhum, Conversem com as outras engenharias ou até mesmo conversar com o pessoal de cursos de sociais, um curso de cênicas, aproveitar o que a faculdade tem para oferecer, né? Nem uhum, tudo é um e zero, nem tudo é número. É muito uhum, também em contato com pessoas. E além uhum, disso, que algumas coisas que os professores falam no momento ali pode não parecer, pode ser que
não faça sentido, mas depois de um tempo vai fazer sentido o que aquele professor estava falando naquele momento exato da matéria. Então, a gente acaba que no dia a dia a gente lembra de algumas falas. E, Normal. é, e também fazer seu currículo desde cedo, sempre buscar cursos extracurriculares, até não só por conta da necessidade de horas, né? Mas sempre buscar um curso gratuito na internet, talvez buscar um subsídio para fazer algum curso que você tem interesse, para ir colocando isso no seu currículo. Tem algum curso outro que você vai fazer que pode ser que você acha que talvez seja inútil, mas ele vai te ensinar que, poxa, pode ser que não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu imaginava. E isso também é uma experiência. Sim, sim. Muito bom, muito bom. O E que para quem, mais? Tá bom, pode. para quem quer seguir na parte de automação, Aham. estudar comandos elétricos, estudar instalação predial, e buscando se e buscando o básico ali, né? Vamos falar de Aham. norma NR10. NR10? NR10 é uma norma interessante para estudar para quem está fora. Uhum. A, qual que é a NBR? A NBR 5410 também. NBR 5410 é um bom Uhum. norte, que é, que é instalações elétricas de baixa tensão. Uhum. Então é interessante, eu acho, para todo mundo da engenharia, porque a gente atua também com isso. É, essa é a dica básica. Comandos elétricos e NBR 5410, para quem quer seguir na parte de automação. E tentar terminar o TCC o mais rápido possível. E termine o TCC o mais rápido possível. Não pegue nada muito complexo. É, o trabalho é só para sintetizar seu conhecimento. Ouça seu professor. Que É menos bom. trabalho para ele e para você, principalmente. Vamos simplificar as coisas, né, Ari? Justamente. Justamente. Poxa vida. Para que complicar, né? O que pode ser fácil, né? Justamente. E você saiu da região norte, veio para o centro-oeste, está na sudeste, e aí vai voltar? Tem planos para voltar a atuar mais perto da região de origem ou não? Pior que não, professor. Eu acaba que, às vezes eu até me pego pensando nisso, que eu lembro de uma conversa que eu tive no ensino médio com uma colega de classe, que eu perguntei da onde que ela veio, né? Porque no meu ensino médio recebi em Porto Velho muita gente de fora, por conta da construção das hidrelétricas. Ela até Aham. perguntou, meu pai é engenheiro. Eu falei, sério? Eu falei engenharia também, né, tal, o que que ele faz? Ele é gerente da parte de engenharia ali, da construção de alguma hidrelétrica, de uma multinacional, da Voif Hydro. Pô, que interessante. E como é que funciona? A gente sempre está se mudando. Pô, interessante, né? Aí eu lembro que, no momento, eu peguei me pensando, será que um dia eu vou estar do mesmo jeito? Eu estava viajando de um lado para o outro, fazendo projeto de engenharia, executando projeto, e cá Mudando. estou, né? Então, É. ainda não me enraizei no local que eu sou. Uhum. Acredito que eu não volto a atuar na minha região, pelo menos não pela engenharia, mas só projetos pessoais. Aham. E já morei em 4 estados do Brasil, o Mato Grosso do Sul foi o segundo, Uhum. e acredito que eu vou continuar andando mais um pouco até achar onde que eu quero ficar. Eu Uhum. pretendo ainda atuar internacionalmente, né? Então, pretendo Sim. trabalhar em projetos internacionais. Dentro da própria empresa é possível. Dentro da própria empresa possível, ou também, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Claro, claro. Ótimo. Muito bom. Gostei muito de ter conversado com você, Adam. Estamos finalizando então o nosso bate-papo. Se não fiz alguma pergunta que você gostaria de acrescentar e gostaria de pôr, ou se não, a gente já caminha para o fim, então. Eu não sei, tem mais tempo para a gente falar, só que sem uma cervejinha na mesa é meio difícil. Aí nós vamos quebrar os protocolos convencionais, né? Mas porque sem gravar, um dia a gente toma uma cerveja, você vindo para cá, a gente bate um papo aí. Beleza. Vamos É, combinar. Mas fechou. tá bom. Eu agradeço muito mesmo, e foi muito bom ouvir a sua trajetória, a sua experiência, você deixar aí bons conselhos para os estudantes. Com certeza, cada um de vocês estão assim fazendo a diferença para os nossos estudantes e com certeza também para aqueles
estão pretendendo fazer um curso universitário, acho que vocês estão dando oportunidade para que eles possam conhecer. E o nosso canal aqui, com esse programa Elos da Engenharia Física, ele também está sendo divulgado para todos os cursos de Engenharia Física do Brasil. Nós fizemos um trabalho de divulgação, então pode ser que outros estudantes acadêmicos de Engenharia Física, não da UEMS, de outras universidades, estejam acompanhando, e eu acho que vocês estão, de certo modo, contribuindo para o momento que eles estão passando, às vezes uma dificuldade, né? Uma ansiedade, o desconhecido assusta, né? E aí vocês estão deixando as coisas um pouco mais suaves. Eu acredito que isso está sendo interessante. Então, agradeço muito você mesmo. Espero vê-lo pessoalmente aqui, quando vier, tiver de passagem. Não deixe de nos visitar na universidade. Pela universidade, nós vamos tentar fomentar aí alguma forma de encontrar com vocês, para além de projetos como este, mas mesmo para tentar aproximar vocês da universidade, não perder esse vínculo. É importante para nós, é importante para vocês, é importante para todos. Então, muito obrigado mesmo, sucesso, boa sorte para você, tá? Obrigado, professor. E você que ficou aqui com a gente, acompanhou essa bela conversa, vou falar assim, muito obrigado também, agradeço, e convido você que está nos vendo pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar, que eu acho que isso é para o bem de todos, né? E então, reforçando, todas as semanas nós estamos conversando com um egresso do curso de Engenharia Física da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Você que foi egresso, né, que hoje é egresso, que foi nosso estudante, que ainda não foi procurado pela nossa equipe, pode me procurar, pode procurar o coordenador de curso, né, que às vezes a gente não tem o contato de todos. Nós já temos uma programação para este final de ano, mas é um projeto que a gente quer continuar fazendo, conversando sempre com vocês. Então, uma hora a gente consegue acertar a agenda de quem vai entrevistar, se não eu, outro professor, com a de vocês. Mas vai ser um prazer ouvi-los e saber um pouquinho da história, da trajetória de vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um abraço.